Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mesa ao Vivo. Estamos em fevereiro de 2022, nossa primeira live deste ano. Eu sou Luiz Marcati, sócio, presidente da Mesa Corporate Governance. Estará comigo também hoje, como sempre, o Herbert Steinberg, presidente do Conselho e fundador da Mesa Corporate Governance. Nós elegemos como tema para esta primeira live algo que está rondando o mundo empresarial com maior força nos últimos 3 anos, provavelmente, que é o ESG, né? Os impactos que as empresas causam no meio ambiente, na sociedade e as suas estruturas de governança corporativa. Uma demanda que foi espalhada mundo afora pelo interesse de investidores institucionais, principalmente, mas que já estão trazendo impacto em todas as empresas do mundo, em todos os ramos de atividade, e estão forçando os empresários, os executivos, a refletirem sobre o valor de ter as boas práticas ligadas ao ESG nas suas empresas. Foi cunhado até o termo capitalismo de stakeholders, que é para dar a visão da importância de todos os públicos que se relacionam com a empresa e seus graus de influência no momento atual e até na longevidade desses negócios. Então, nós vamos buscar debater hoje aqui as questões sobre ESG, é algo que realmente veio para ficar, é uma questão de momento, como a gente pode avaliar o quanto ele é de verdade, como a gente pode combater o chamado já greenwashing. E, para isso, nós trouxemos alguém que é uma referência no mundo empresarial, um executivo de sucesso, o Fábio Poletti Barbosa, um nome mais do que conhecido Brasil afora por ter presidido grandes corporações, atualmente em diversos conselhos muito relevantes, como Natura, Itaú, Ambev, entre outros, presidente da Fundação Itaú Unibanco. Antes de passar para o Fábio, eu quero trazer o Herbert para a sua mensagem inicial. Boa tarde, Herbert, bem-vindo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Fábio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um privilégio ter você aqui hoje. Você que, antes do tempo, sempre fala das coisas. Você, como além de executivo muito bem preparado, antecipa agendas e, mais do que antecipar, você pavimenta o exercício tangível dessas agendas nas empresas, na economia. Me preocupo, e aqui não é uma crítica pela crítica, mas a gente já viu ciclos de outros assuntos relevantes, a gente podia listar aqui meia dúzia deles, mas não é o caso, em que vira modinha. Então, o SG, tanto o E, o S, que você já fala há 20 anos, o G, juntos, não há quem, no campo dos investimentos, nos relatórios das empresas, naquilo que as pessoas buscam nas empresas que querem transacionar, comprar, se relacionar, o ESG passou a estar na agenda. Eu ainda tenho certa dificuldade de entender quão sério é a adesão e o alinhamento do management e dos acionistas a isso que eu estou chamando de forma não jocosa, mas de ser mais uma onda ou algo realmente real que veio para ficar. Fábio, a gente acompanha a sua carreira há muito tempo e sabe os movimentos que você fez e como o seu nome se compatibiliza com agendas do que é o mais importante no momento no país. Então, na mesa, nós muito nos honramos ter você aqui, grato pelo convite, e daqui a pouco a gente te cutuca mais. Fábio, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Luiz. Obrigado pelo convite, Herbert. Herbert, agora eu estava lembrando, você teve um papel importante na minha vida. Quando eu tomei a decisão, eu trabalhava na Nestlé, para quem não sabe, e estava trabalhando na Suíça. E eu tomei a decisão naquela época de voltar para o Brasil, né? Eu queria voltar para o Brasil, até porque é um pouco de idealismo mesmo, né? De achar que aqui no Brasil tem uma condição de influenciar, coisa que na Suíça ou nos Estados Unidos, para onde eu estaria indo,
seria zero. E eu vou voltar para o Brasil, lá é o meu lugar, e posso ajudar o país a ser um pouquinho melhor. Todos nós somos acima da média do Brasil, a gente aqui ajuda um pouquinho. E quem teve a primeira conversa, na verdade, eu acabei no Citibank, foi o Herbert. Então, um processo de negociação de volta para Citibank e tudo mais, foi com o Herbert. Só que teve um pequeno problema. Quando eu cheguei, ele não estava mais lá. Se não me engano, saiu logo em seguida, né? Mas, enfim, obrigado pela oportunidade aqui. E eu queria falar um pouco sobre a história e chegar nesse ponto, e chegar na sua pergunta, Herbert, que acho que é muito importante. Eu vou dar só um passo atrás, né? Dizer que quando eu voltei da Suíça, justamente, trabalhando no Citibank, depois trabalhando no ABN, que virou Real, comprou o Sudameris, virou Santander, sempre tinha essa ideia de que me incomodava um pouco, tendo voltado de fora, de que a gente podia dar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo, né? Eu tinha essa sensação de que no Brasil a gente tolera pequenos delitos, né? E acha que tudo bem, e no Brasil é assim mesmo, e se não for assim mesmo, não dá. Eu tendo trabalhado na Nestlé, que foi uma grande escola, e tendo trabalhado também nos Estados Unidos, na Suíça, especialmente na Suíça, eu via uma sociedade mais bem resolvida, né? Onde as pessoas eram muito rígidas com relação a todos os valores, desde pequenos delitos de jogar lixo na rua, até como você trata a questão de policiamento, de policial, como é que você, no seu dia a dia, como é que você trata os outros, tudo. E o negócio me impactou muito, né? E eu, quando voltei para o Brasil, voltei com a ideia de que no Brasil nós precisávamos realmente da valorização daqueles que fazem a coisa bem feita, né? E não ficar naquela ideia, se não for assim não dá, se ele chegou lá, sabe lá o que ele fez. Existe um descrédito, né? E a gente tem muita mania de desconstruir quem está indo bem. E eu cheguei aqui para falar, olha, nós vamos fazer a coisa dar certo, fazer uma coisa certa do jeito certo. O Citibank era chamado de suíço, e depois, quando eu fui para o ABN, daí eu fui como presidente lá logo em seguida, eu comecei a bater esse bumbo, né? Eu falava, o jogo é duro, mas é na bola e não na canela. E vamos dar certo, fazer uma coisa certa do jeito certo. E encontrei um mundo de gente que pensava assim, mas não falava disso, né? E eu quis sair, na época, eu estou agora falando do ano 99, 98, 97, 97, na verdade, 98, e daí falava-se muito sobre as doações que as empresas tinham, fundação, e dava dinheiro para a creche, que eu acho ótimo, acho fundamental, né? Mas eu comecei a falar, escuta, tem algo errado nesse negócio, né? De você não se preocupar com o seu dia a dia e depois focar só nas doações, que são muito bem-vindas, faço questão de ressaltar. Mas eu cunhei uma frase na época, eu fiquei frasista, Herbert, e eu falava assim, esse negócio de passar a caneta no cheque, a borracha na consciência, não está certo. Eu não quero saber se você doa ou não, eu quero saber o que você faz no seu dia a dia. Hoje teve um rapaz aqui comigo, excelente, aliás, e ele falava que toda sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde, ele se dedica a ações sociais até o final do domingo. Eu elogiei, realmente é muito bacana, mas depois eu perguntei para ele, eu quero saber também o que você faz de segunda até sexta-feira. Não vem com essa onda, não, de ficar fazendo caridade e depois levar uma vida pregressa, sei lá que tipo de atividade. Você tem a brincadeira, que é um cara super do bem, mas eu acho que é muito importante. Você colabora muito com a sociedade se você faz a coisa certa no dia a dia. Muito. É muito relevante fazer a coisa certa e não transigir. E com isso, o país precisa, na verdade, de referência de pessoas que deram certo sem transigir. Não sei, não se fala de Brasil para vocês aqui, conhecem tão bem ou melhor do que eu, as pessoas sempre entendem, alguma coisa feia, vai saber qual é o interesse que tem. Lá esse mesmo rapaz contou que ele fez uma boa ação outro dia, e a moça falou, alguma coisa tem por detrás disso, não vem com, alguma coisa está querendo ganhar. E eu acho que não é por aí que a gente vai construir o país que a gente quer. Então, eu comecei a falar isso, que nós vamos dar certo, fazer uma coisa certa do jeito certo, nós vamos, além das doações, né, nós vamos radicalizar aqui no dia a dia. Aí o pessoal me perguntou, mas o que é isso? Isso 96, 97, 98. Eu não sei o que é, mas nós vamos começar a discutir isso. Então, aí começou, o que é? Daí eu chamei algumas pessoas e começaram a discutir e falar, olha, por exemplo, o primeiro exemplo, Herbert, uma empresa, não no banco, né, que fazia pesca predatória de camarão, né? Caramba, eu não entendo nada disso, mas o nome pesca predatória me soa a mão, eu acho que vai acabar o camarão, né? A gente falou isso, que não vamos emprestar dinheiro para essa empresa, mas fomos lá e contratamos um oceanógrafo que ensinou o cara a fazer uma pesca sustentável de camarão, né? E daí é melhor para o banco, que tem a certeza de que o dinheiro seja pago de volta, é melhor para quem quer consumir, é melhor para quem tinha aquela propriedade e estava numa empresa que estava realmente sem nenhuma estrutura. E a gente começou a andar que existe um caminho, né? E daí pego mais um exemplo, que é o pessoal cortava madeira indevidamente, ilegalmente,
no Paraná. Vamos financiar ou não? Eu não vamos financiar. Aí você trabalha em banco, o pessoal vai, se for assim, a gente não vai conseguir nada, não vamos atingir as metas. Daí o segundo cliente eu cortei o crédito também. Falei, não vamos emprestar. Aí o pessoal me pressionou para caramba, né? Daí eu falo que a vida foi boa para comigo e apareceu uma empresa em Recife, na verdade era do Pará, mas apareceu em Recife, dizendo: minha empresa sempre trabalhou com madeira certificada, jamais alguém valorizou isso, o Banco Real valoriza, é com vocês que eu quero trabalhar. Falei, ponto. Descobri que existe um mundo aqui que valoriza essas coisas e que eu não preciso aceitar qualquer cliente. E a partir daí começamos a fazer uma grande mobilização, né? E sem receio nenhum de falar, daí o pessoal falava, pô, acho que o Fábio abraça a árvore. Não é questão de abraçar a árvore, é questão de entender que existe um mundo com o qual você pode lidar. Banco é muito importante, o banco molda a sociedade, emprestando para A ou para B, o mundo vai ser mais A ou mais B. Então, o banco é importante, ele tem um papel muito importante nessa história. E daí começou, pera um pouquinho, do ponto de vista social, olha, tem uma coisa interessante, Herbert, imagina, morre um motoboy por dia em São Paulo. Essa foi uma das melhores. Um motoboy por dia em São Paulo. Nós somos responsáveis por isso? A resposta é: somos. Nós que contratamos uma empresa de motoboy. E se ele morre, é porque a gente ou não deu tempo para o cara entregar ou não pagou adequadamente. Bom, encontrei uma senhora chamada Ione, da Help Express, tinha 100 motoboys. Ela falou: eu topo fazer um trabalho de conscientização, de treinamento, inclusive para os familiares. Contratamos essa empresa foi a zero, na época não tinha nem seguro de vida para motoboy, hoje em dia nem sei se tem, mas ela levou a zero o número de acidentes, deu equipamento adequado, fez um serviço e ficou muito... Foi para 3 mil funcionários. E alguém falou, mas ela não é a mais barata. Eu falei, escuta, se for o critério mais barato, de repente tem uma com mão de obra escrava que cobra menos. E essa é uma pergunta, nós temos ou não temos responsabilidade como banco e como comprador de serviços pela origem daqueles que nos servem ou nos vendem produtos? A minha resposta é sim, nós temos. Eu até brincava. Se o banco depende de contratar motoboy mais barato, nós temos um problema estratégico muito maior do que vocês estão imaginando. Nós vamos contratar empresas de motoboy que respeitam os motoboys. Bom, isso tudo para dizer que a coisa foi crescendo. A ideia de, olha, nós temos um projeto maior, que é o projeto de olhar o impacto na sociedade. O banco acabou, felizmente, indo super bem. E eu me lembro que um amigo meu falou assim, um amigo meu banqueiro, que todos conhecemos aqui, falou: não sei se você abraça a árvore ou não, mas vou começar a abraçar também, porque eu estou vendo que está dando resultado. Porque acabou criando uma imagem muito boa, acabou atraindo muitos funcionários, chegou a ter um índice de satisfação dos funcionários, 98% dos funcionários tinham orgulho de trabalhar no banco, é um negócio, até outro dia me falou, é um dos mais altos que tem no mundo. Daí veio essa história, eu falei, mas peraí, esse negócio todo, né, que hoje está organizado em ESG, né? Eu dei um exemplo ambiental, dei um exemplo do social, que é o motoboy, tem um monte de exemplos aqui, mas tudo coisa tangível, né? E governança, que é a transparência, que tem que ter também o tipo de políticas que você tem dentro de casa e tudo mais, enfim. E acho que foi tudo isso. Agora o ESG deu uma arrumada nisso, né? Aí vamos pegar um pouquinho a sua provocação, né? Isso é moda ou veio para ficar? Eu vou dar uma voltinha assim, falando assim, eu tenho há 20 anos que eu repito uma frase que eu acho que é verdadeira. Eu acho que eu falo assim, se a nossa geração, e o Herbert está mais ou menos na minha geração aqui, o Luiz talvez também, se a nossa geração não deixou um Brasil melhor para os nossos filhos, ela deixou filhos melhores para o nosso Brasil. Isso é muito importante, porque eles têm uma consciência ambiental, social, ética e cidadã que a gente não teve como geração. Meu pai, eu lembro que jogava massa cigarro na rua. Aliás, eu lembro de jogar na calçada cheia de massa cigarro, não era ele que jogava, todo mundo jogava. Eu não fumava, mas eu nunca joguei papel na rua. Minha filha bate em alguém que se jogar um papel na rua. Né? Isso é uma mudança, que é pequenas coisas, lavar carro na rua, enfim, contar aquelas vantagens. Quando o guarda me pega, eu tenho um dinheiro na carta de motorista, você lembra disso? Coloca lá na carta de motorista. Então, quando o cara pega, o dinheiro já está lá. Os caras contavam vantagens, cada um tinha um truque. Hoje, a gente fala que o país não melhorou, né? Que eu fico meio revoltado. Cara. Hoje você vai preso se você tentar dar dinheiro para um guarda que te pare por excesso de velocidade ou numa dessas batidas. Vai preso. Mas não era assim há 20, 30 anos. Então, essa juventude tem valores, tem uma consciência ambiental, coisa que veio com o tempo, tem uma social, ética e cidadã. Então, os consumidores, eles querem saber da onde vem a carne, o que acontece com aquela embalagem, o que acontece com aquela empresa com relação à questão racial, de aceitação de políticas, querem saber se a empresa valoriza diversidade. Esses jovens querem saber de tudo, né? E querem saber
E eles são cada vez mais influentes. Então, para responder a sua pergunta, e depois eu vou continuar um pouquinho ainda, se é modismo ou não, eu vou dizer o seguinte: a cada dia sai do mercado uma pessoa mais velha, um consumidor, que achava tudo isso uma bobagem, que consome qualquer coisa, que não importa de onde venha. E entra um jovem de 15, 20, 25 anos, que quer saber de onde vem, saudabilidade do produto, se tem muito sal, açúcar ou não, o que se faz com aquela embalagem, se veio de área de desmatamento, se é, enfim, ligar, tem alguma questão de problemas sociais, negros ou qualquer coisa, aceitação, tem mulheres. É inacreditável. Se isso é verdade, eu costumo brincar, Herbert, eu não sou capaz de fazer nenhuma projeção sobre a economia. Eu não vou fazer. Mas sobre demografia eu vou fazer. Eu sei fazer. Cada dia vai ter mais gente com essa cabeça, jovem, que quer saber a origem do produto, e cada vez vai ter menos gente que acha que tudo isso é bobagem e o que importa é que a carne seja boa. Então, o que acontece com o investidor que vem em seguida? E eu tenho visto isso, eu estou no Gávea também, né, que é investimento. O Gávea, há 5 anos, o investidor não perguntava nada sobre a questão de filtros de ESG. Agora eles perguntam, por 2 razões. Primeiro, porque ele entendeu que ou a empresa está conectada com o consumidor ou ela vai desaparecer. Ou a empresa se conecta com esse novo consumidor que quer saber dessas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui, tem vários exemplos aqui. Tesco, Tesco, eu não sei como é que pronuncia nos Estados Unidos, na Inglaterra, ela chegou uma hora e parou de comprar carne do Brasil. Aliás, o Brasil vai ter um problema enorme. Por que ela parou de comprar carne do Brasil? Protecionismo não é. É porque o cliente dela reclamou. Como é que vocês têm carne no Brasil aqui sem saber se veio de desmatamento ou não? A Ambev, que eu estou lá no conselho, tem um super programa de redução de garrafas PET. Cara, porque está entendendo, o consumidor não quer comprar garrafa PET. Não quer comprar. O consumidor jovem. O mais velho não está nem aí. E, obviamente, estou falando de pessoas com uma renda X, que é baixa, né? Não estou dizendo da miserável, pelo amor de Deus, não vamos esquecer os problemas sociais do país. Mas é isso que está acontecendo. A Suzano começa a fazer até bonds ligados, e hoje também teve mais, acho que é a Cosan, bonds ligados à questão de sustentabilidade. Por quê? Porque os investidores estão prestando atenção nesses 2 aspectos. Se a empresa está conectada ou não com o seu tempo, porque a cobrança virá, eu vou falar sobre isso, e porque são investidores mais jovens. Então, eu vou fazer palestra de monte para private bank, mas não é para o senhor de 60, 70 anos, que nem quer ouvir o que eu estou falando. É para o cara de 30, que quer saber onde ele vai colocar o dinheiro, qual é a empresa que está conectada com esses novos tempos, né? E, por fim, e aí entra um pouco no mundo, eu comentei isso, Herbert, muito rapidamente, né? Entra a história do talento, né? Quer dizer, a empresa, para atrair, o Luiz destacou aqui a questão do propósito, eles querem saber, cara, que empresa eu estou indo, porque eu estou indo. Eu conheço pelo menos 2 empresas, eu atraía, não vou falar nomes, mas empresas que eu digo top, eu não atraio mais, o meu modelo de negócio não atrai os jovens não querem saber só de ganhar o dinheiro e ter crescimento, eles querem saber para que eu estou fazendo isso, o que essa empresa faz, né? Então, para falar mal de outros a gente não fala, mas falar bem pode falar, eu estou no conselho, meio conflitante, mas é a Natura, né? A Natura tem essa super imagem e, portanto, os jovens têm como aspiração trabalhar nessa empresa. Por que pagar mais? Não sei, mas é porque tem propósito. Quando eu me formei na GV, e agora há pouco tinha o Ian aqui da GV também, e eu me lembro, eu brinco o seguinte, se a Natura, que eu dei como exemplo, pagasse R$1.000 por mês, por exemplo, e a Philip Morris pagasse 1.030 ou 1.050, o pessoal ia para a Philip Morris. Não havia outra consideração que não o salário que vai ganhar. E, obviamente, uma perspectiva de tipo de função, eu estou exagerando, óbvio, mas não tinha essa consideração de que tipo de empresa é essa. Eu trabalho em qualquer lugar. O jovem hoje não trabalha mais. Então, o consumidor tem um novo padrão, o investidor conectado com o consumidor entende que a empresa precisa ter um novo padrão e a atração de talentos depende de você estar também conectado. Então, minha resposta é, eu acho que isso é geracional, eu acho que isso veio para ficar e isso vai só crescer e eu consigo fazer digamos, essa ponte olhando para frente, né? Agora, coisa complicada, né? Nós temos um problema enorme de transição, né? Como é que você faz essa transição? Hoje a economia toda é estruturada, eu discuto isso um monte também. Aliás, um exemplo que eu queria dar, tem uma empresa de energia, enfim, que é aqui meio internacional, meio aqui no Brasil, e trabalhava com carvão, né? Faz uns 2, 3 anos. E eu falei assim, cara, você, no de carvão vai dar problema, falar no conselho. Os caras, imagina, não tem outro jeito, não tem substituto para o carvão. Eu falei, olha, eu também acho que não tem.
Agora, não fica brigando comigo, o Carlos ficou bravo, eu sou só o mensageiro. O mercado financeiro não vai te financiar mais se você continuar trabalhando em carvão, e se você quiser fazer uma expansão em carvão, ninguém te financia. Bom, há mais ou menos um ano, a empresa mandou mensagem aqui para mim e falou assim, abandonamos, já fizemos o compromisso até o ano 2000X, 2000Y, de acabar com o carvão. Porque não adianta ir contra a corrente, não adianta. Agora, tem que dar um tempo. Tem que dar um tempo. Né? Isso é uma coisa super importante. Essa transição é muito importante. É assim, eu estou na United Nations Foundation, que é um fundo, né? E o pessoal fala, nós somos super ambientalistas. Não vamos mais investir em empresa que trabalha com combustível fóssil. Né? E eu, um pouco cínico, assim, falei, olha, eu concordo, mas não vamos parar aqui no posto Shell, na esquina, e abastecer o carro, né? Porque aí é muita hipocrisia. Quer dizer, você não financia, mas você quer que tenha gasolina, né? Quer dizer, você quer que eu financie, porque você fica bonito na foto, mas a gasolina está lá, né? Isso está incorreto. Ou a gente troca toda a frota por carros Tesla, eu brinquei, ou nós vamos trabalhar na transição. E é isso que está acontecendo hoje, quando eu vejo na Exxon e tudo mais, são pessoas que vão lá na Exxon e fazem, escuta, quer saber qual é a sua meta para reduzir isso? Vão na Shell, quer saber qual é a sua meta? Carvão, como é que é a sua meta? Então, eu acho que está caindo a ficha com relação ao fato de que, olha, precisamos fazer uma forma de passar dessa economia que nós temos agora para uma nova, mais conectada, mas que consiga, dando aos seus cidadãos, né, um padrão de vida, enfim, adequado, inclusive saúde, frio, né, no caso dos europeus e americanos, russos, chineses, né? Quer dizer, como é que você lida com a questão do frio também? Não adianta cortar de uma hora para outra. Então, eu acho que existe sim o desafio da transição, né? Mas não existe mais o dilema de ou faz ou não faz. Eu acompanho interessante, eu estou me referindo bastante ao Luiz aqui, ao Herbert, que eu conheço melhor, mas eu vi esse negócio de sustentabilidade começar na área de RH, meio escondido lá. Tá? Tipo, olha, faz aqui, chama responsabilidade social, chama sustentabilidade, fica na área de RH lá, tipo, não dá muito trabalho aqui. Vai. Depois foi para a área de relações institucionais, né, para falar um pouco, como foi falar para investidor e tudo mais. Em várias empresas que eu estou, é uma diretoria que está na estratégia da empresa. Não posso dar um nome, uma Suzano da vida, é ter a estratégia da empresa. Não dá para ignorar a questão ambiental, não dá para ignorar a questão social do impacto que uma planta da Suzano causa na região onde ela se impõe, né, onde se instala, melhor dizendo, não se impõe, se instala. Não dá para ignorar isso. E achar que esse negócio vai ficar lá em RH para ver depois, não é. Está no planejamento estratégico da empresa. Como é que nós vamos fazer com questão de água? Como é que, falando da Suzano, como é que nós vamos fazer com questão enfim, as florestas que a gente vai proteger versus as que a gente vai ter que vai plantar eucalipto? Como é que a gente vai fazer com relação à comunidade que a gente vai estar mexendo, desalojando? É estratégia. Isso eu em toda na Ambev, eu estou vendo, na Ambev também o pessoal olha do ponto de vista estratégico. Que tipo de consumidor eu vou ter lá na frente? Que tipo de embalagem eu tenho que ter? Quanto de açúcar? Nós aqui, mais velhos, o que tinha de açúcar no refrigerante, aliás, eu vi uma propaganda de um cara, coloca 7 colheres de açúcar. Eu falei, não, é brincadeira, isso está errado esse negócio. Mas, enfim, os jovens não querem saber de açúcar. Então, é na estratégia da empresa. Né? E aí eu vou fazer uma outra provocação, além dessas que eu fiz, que é o seguinte. Eu vou falar uma frase que vai soar estranha e para advogado não vale. Se tiver advogado aí, se segura, depois a gente fala. E depois eu vou refrasear. A frase é a seguinte: nós vamos ser julgados, eu estou convencido disso, nós vamos ser julgados daqui a 5, 10 anos, pelo que fazemos hoje, com regras e valores de daqui a 5, 10 anos. Estranho. Correto, incorreto, injusto, não sei. Vou refrasear. Nós estamos sendo julgados hoje pelo que fizemos há 5, 10 anos, com regras e valores de hoje. Eu posso pegar alguns exemplos, né? No caso de ambiental, é fácil, né? Eu posso pegar aqui a Bayer, que comprou a Monsanto e que está com 10 bilhões de dólares de multa pelo uso de glifosato. Mas glifosato podia usar? Pois é, podia. Mas agora descobriu que faz mal. Mas agora, pois é, agora você paga pelos 10 anos, 20 anos que você vendeu esse produto. É assim, está cheio de gente com terrenos contaminados, com problemas de saúde de funcionários, por coisas que eles não sabiam que assim seria. Né? Segundo ponto, que é interessante e mais delicado, é o Kevin Spacey. O Kevin Spacey, que é aquele ator que teve aquelas barbaridades super condenáveis, mas por que não veio à tona há 10, 15 anos? Eu não me lembro bem quando ele fez. Porque não havia clima na sociedade para aquilo vir à tona. Agora, os valores de hoje têm clima. Veio à tona, tiraram o cara do ar,
aproximadamente 24 horas depois, refizeram cenas do filme, acabou. Mas foi há 15 anos, pois é, mas agora não pode mais. Tem um exemplo mais singelo. Minha família tem um posto de gasolina, um terreno, não um posto de gasolina. Terreno que foi, meu avô arrendou, avô, mas a gente sabe a idade que eu estou falando agora. Ainda está lá. O terreno para um posto de gasolina. E o posto de gasolina, aquele no interior, né? Lavava o caminhão, escorria o diesel, penetrou no paralelepípedo, enfim, tudo que você possa imaginar. O terreno deve valer mais ou menos R$200 mil. Custo para descontaminar o terreno, R$200 mil. Quem paga? O inquilino está falando, eu não fiz nada de errado, eu não vou pagar. E minhas tias, com 95 anos, não tem que pagar nada, mas como é que vai pagar? Não tem dinheiro para pagar. Não fomos nós que poluímos. Está feito um imbróglio. Por quê? Porque ele está sendo julgado hoje, pelo que fez durante 10, 15 anos, os valores de hoje. Não pode mais ter um terreno contaminado. Pois é, mas podia, não pode mais. Então, se isso é verdade, e eu acredito que é bom a gente ficar esperto. Aliás, é difícil dizer o que vem depois. As pessoas dizem, mas se você acha isso, o que vem depois? Eu não sei dizer bem o que vem depois. Eu sei que direito do consumidor é crescente. O consumidor não tinha direito nenhum. Hoje, e com esse aparelhinho aqui, que esse mudou o mundo, né? Não tem on e off, né? Você está on o tempo todo, né? E por esse aparelho, os consumidores têm seus direitos, eles fazem o barulho, eles podem construir ou destruir uma empresa rapidamente, como a gente tem visto até nos últimos dias, com blogueiros e tudo mais, você pode, de uma hora para outra, detonar. E isso é uma maneira. Então, o direito do consumidor, acho que é uma coisa que veio para ficar, né? A cobrança com relação à inclusão social, ela veio para ficar. Isso não tem volta, na minha opinião, não tem volta. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que não dá para ir indefinidamente bem num país que vai mal, né? Isso aqui não vai dar certo. Levantar muro, morar em condomínio, blindar carro, isso aqui não vai dar certo. É melhor a gente ver. Agora a sociedade está cobrando. Quantas mulheres eu tenho no conselho? Lá nos Estados Unidos, a Goldman Sachs falou, ou tem uma mulher no conselho, eu não empresto mais. E eu queria sair do mundo do tá certo ou tá errado. Tá? Eu queria sair disso. Eu quero ser apenas factual. É assim, Larry Fink, 10 trilhões de dólares do BlackRock, que ele administra agora, ele falou, olha, ou as empresas têm algum enquadramento com relação à questão ambiental, com relação à questão de mulheres no conselho e tudo mais, ou não vou colocar dinheiro aí. Mas não tem problema, aí você faz o que você quiser. Eu não vou colocar. Por que ele não coloca dinheiro? Tem, obviamente, a ideia de que ele está querendo moldar o mundo. Mas tem também a ideia que ele já falou sobre isso, que eu acho que essa empresa não vai estar lá daqui a 10 anos. A empresa não vai estar, ou ela se conecta, ou ela não vai estar lá. Então, eu vejo com muita alegria, na verdade, que as pessoas estão entendendo que isso não é mais uma questão de greenwashing. Aliás, greenwashing é fantástico, Luiz, você falou um pouquinho antes de começar, ou agora. E greenwashing vai acabar com isso aqui, né? Você fala uma coisa, eu tenho isso aqui para ver, eu vejo o que você está fazendo. Isso aqui, outro dia eu falei, abri um parênteses aqui, isso aqui mudou o mundo. Outro dia alguém fez uma entrevista comigo sobre TV a cores. A TV a cores não mudou o mundo. Isso aqui mudou o mundo. Isso aqui, na nossa geração, uns 60 e tantos anos aqui pelo planeta Terra, nada mudou mais o mundo do que isso aqui. Mas isso aqui também acaba com o on e off. Quer dizer, eu estou vendo o que você está falando. Acabou o on e off. Eu brinco, tirando o nosso presidente, que foi falar lá, nosso ex-presidente, que foi conversar na garagem do prédio com um empresário achando que estava em off, o resto todo mundo já entendeu que não tem on e off. Você está on o tempo todo. E o que eu acho ótimo. Então, o greenwashing sim está acontecendo, sim tem um blá, 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 mas tem uma supervisão muito grande. E também, Luiz, eu sei que tem, caminhando para o final aqui, tem 3 razões para as pessoas aderirem e entenderem a oportunidade que representa ESG. Eu vou terminar falando sobre oportunidade. Mas a primeira é por convicção, a segunda é por conveniência e a terceira é por constrangimento. Quer dizer, convicção eu acredito que isso é bom. Conveniência, cara, é melhor a gente começar a falar desse negócio aqui, porque está todo mundo falando. E constrangimento é que não dá para não falar mais, para falar alguma coisa. Por que eu falo mantendo o bom humor? Uma vez me tocou um amigo falar, eu estou precisando de uma pessoa para ser diretora de sustentabilidade aqui. Eu perguntei para fazer o quê, né? Ele falou, não sei, mas não dá para dizer que eu não tenho. Isso aí, então você criou a terceira categoria, que é o constrangimento. Ele está constrangido porque não tem ninguém lá. Mas é muito importante que faça. E é importante porque as empresas estão entendendo que isso não é para ser visto como um peso, né? Como, tipo, nós temos um problema, como é que a gente vai lidar com isso? Isso não é um problema, é uma fonte de inspiração de novos negócios. O que tem de novas empresas trabalhando com energia limpa, a GE se remodelou totalmente nesse negócio de wind solar, quer dizer, wind energy, né? De energia eólica, né? Fez um monte de oportunidade, um monte de dinheiro lá, não tem nada de errado. É ótimo. Agora, ficar fazendo coisas a diesel, usinas a diesel, cara, não vai dar mais.
Mas isso é uma restrição? Não é uma restrição, é uma oportunidade enorme que tem, né? Então, eu queria terminar com uma nota positiva, dizendo que eu acho que veio para ficar, eu acho que é geracional, eu acho que deixa um mundo melhor, e nós não estamos falando, em nenhum momento, eu falei, e vou terminar enfatizando isso, que se trata de abrir mão de resultados. Em nenhum momento eu falei o tempo todo em fazer coisas que sejam rentáveis, que agreguem valor para a sociedade, que deem retorno para o acionista. É o que eu chamo do mundo do e não o mundo do ou. Não é ou eu faço alguma coisa correta ou eu ganho dinheiro. Não é isso. Eu vou fazer energia limpa e ganhar dinheiro, fazer reciclagem de lixo e ganhar dinheiro. Eu vou mudar toda a estrutura de embalagens plásticas e ganhar dinheiro para o acionista. Né? Quando eu falo ganhar dinheiro, estou falando para o acionista. Tem que ser rentável, senão não se sustenta. Né? Então, me incomoda um pouco quando eu vejo as pessoas falar, mas tem um dilema. É um falso dilema. Não tem dilema. Se é verdade que os jovens têm um outro padrão de consumo, um outro padrão de investimento e um outro padrão na hora de buscar emprego, então o que eu estou falando veio para ficar. E os senhores aqui, que, enfim, sempre me referindo a você, ao Luiz e ao Herbert aqui, e não sei, Mercedes, se tem filhos ou netos, ou seja lá o que for, é só olhar qual é o padrão deles. É só olhar o que eles comem, é só olhar o que eles fazem, é só olhar o que aprendem na escola. O mundo está mudando, é óbvio, por geração. Não estou falando pessoas, pode ser que, não, sempre foi assim, beleza, respeito. Mas como geração, o mundo está mudando. E não é no Brasil, não é no mundo afora. E daí vem a conexão, que eu falei aqui da Tesco, o cara não vai comprar na Europa. É protecionismo? Não sei se é protecionismo. O jovem lá está convencido de que não tem que comprar carne no Brasil, porque ela vem de desmatamento. Ponto. Mas não sei se é protecionismo. O jovem não quer e não vai comprar. E é bom a gente ficar ligado com isso. Bom, falei demais aqui. Luiz e Herbert, bola de volta para vocês aí. Obrigado pela oportunidade. E se tiver alguma pergunta ou a liquidar com o que eu falei, fique à vontade. Não, tem vários comentários aqui em linha com o que você falou, Fábio, falando de que se a gente está vendo exemplos dos nossos filhos, a gente precisa começar também a compartilhar esses exemplos, né? Então, assumir como uma verdade para a nossa geração, né? Gente falando aqui que logo não é só a demanda de mercado, mas provavelmente os próprios reguladores de mercado também vão criar pressão sobre o ajuste das empresas, né? E até a Sueli Bercelli pegou o exemplo que você deu sobre a diretora de sustentabilidade, e a gente tem percebido muito isso aqui na nossa consultoria, é a história de eu preciso de uma mulher no conselho. Não é porque a mulher é boa, é porque eu preciso dizer que eu tenho uma mulher no conselho. Tá certo? Exatamente. Mas só para pegar um ponto, o exemplo dos filhos, né? Eu acho fantástico. De novo, eu tenho netos, eles são pequenininhos, mas as filhas, eu vejo padrão de verduras versus o que eu fui. Eu fui basicamente um devorador de carnes, e fim de papo. Verdura é um horror. Estou brincando aqui, mas o neto vem. O padrão de limpeza, o padrão de lixo, o padrão de reciclagem. É admirável ver como as pessoas têm. E depois, quando olha a questão de valores, os jovens boicotam, né? Dá um problema lá no Carrefour, boicotam por um tempo, né? A Magazine Luiza faz uma coisa boa, o pessoal valoriza. O pessoal está conectado com coisas que não teve antes. E tem muita razão, acho que foi a Sueli que falou, não sei, a questão dos reguladores, né? Eles estão vindo atrás. Só que regulador está correndo atrás. Isso. O cliente está na frente. Eu tive uma vez, quando eu estava em banco, né, no Banco Central, eu falei, olha, ninguém tem mais interesse em tratar bem o cliente do que eu mesmo, o banco, né? E as empresas. Então, o regulador, quando ele correr, ele vai dar um mínimo. Mas quem está te julgando, e eu tenho visto isso de um monte de empresas que, o negócio do açúcar, a questão do sal, a questão da carne, que são 3 exemplos muito óbvios, né? O pessoal olha e fala, eu não quero isso. E o cara não consegue vender. Então, um efeito renda, mundo afora, que faz com que continue vendendo. Mas vai na Europa e vê se as pessoas compram carne do jeito que compravam. Não compram, porque tem um outro conceito, tem essa preocupação do impacto na natureza. Bom, água, e aí vai. Bom, podemos ficar o dia inteiro falando. Só para dar autoria, quem falou sobre o regulador foi Andreas Zerri, que está nos assistindo. Perfeito. Herbert, você ia falar alguma coisa? Eu te interrompi aí? Eu ia assim, além desse choque geracional, Fábio, tem a origem da cultura, dos traços da civilização que influenciam o empreendimento. Dou um exemplo. Se o cara veio do Garantia, a lógica de vender este assunto, você sempre vendeu antes do tempo,
significa dizer, ó, você não vai ter mais o business, vai ter o melhor retorno, você precisa fazer direito e ganhar dinheiro. Atavicamente, você e eu trabalhamos em períodos diferentes num banco espanhol, que tem no seu DNA a cultura espanhola. Você vê o nível de intervenção nas empresas espanholas é de terra arrasada. Eu não estou criticando o Santander, a quem muito me orgulho ter servido na fusão com o Santander, o Banespa. Mas, justamente, eu vendi para os grandes acionistas na época e os convenci que se eles tivessem uma postura de abordagem tipicamente espanhola, de terra arrasada, eles não manteriam o que eles compraram, que foram 3.600.000 clientes à época. Porque quem segurava a onda à época era a menina do caixa, era a mocinha da bolsa, era o próprio caixa, enfim. Então, tinha que ter uma abordagem de conscientização e de integração diferente. É diferente falar na Natura, que a princípio, tem nos valores que os 3 sócios passaram para a organização, isso foi se perpetuando ao longo do tempo, com o que é explícito e o que não é explícito na Natura, porque certamente num acesso não aparece idiosincrasias em qualquer lugar. Eu queria um pouco da sua experiência hoje, em cima do que você já fez antecipadamente, aos movimentos e às suas crenças, quando você vinha com esse discurso em diferentes culturas, e você trabalha numa cesta de empresas Prime, mas com diferentes culturas. Eu entendo o banqueiro falar que você abraça a árvore, mas certamente entre estes, dependendo da empresa que você vai, os caras continuam achando que você está abraçando a árvore. Então, eu queria um pouco desse flavor teu aí. Muito bom, muito bom. Você tocou num tema fundamental que vale outra live, Luiz, para marcar aqui, sobre cultura organizacional, que é a coisa mais fascinante que tem. Está anotado. Eu faço uma brincadeira, o que eu vou falar é com humor, hein, por favor, não me matem antes. Eu falo que eu sou um executivo frustrado, né? Que ao longo da minha vida tentei contratar profissionais e nunca consegui. Sempre veio uma pessoa junto. A pessoa tem ambição, tem medo da mudança, tem vontade, tem inveja, tem problema em casa, e é fascinante mexer com gente, né? E mexer com cultura é mexer com gente, né? E a cultura da empresa, Herbert, como você bem sabe, ela vai se consolidando no sistema de promoções que a empresa faz, né? Você promove o Joãozinho e não o Zezinho porque ele é mais alinhado com a empresa, né? A Mariazinha foi embora ou ficou a Rita, e você vai selecionando as pessoas e aquele fica nas entranhas da empresa, né? Então, você tem toda a razão quando fala que é mais fácil em alguns lugares e é mais difícil em outros, né? E em alguns lugares, é engraçado que eu sou chamado para falar, esse caso da empresa de energia, né? Foi interessante, porque os caras foram super agressivos comigo, super agressivos. Eu falei, cara, eu tinha sido convidado para começar a conversa, mas eu mantive o humor. Eu falei, cara, eu sou só um mensageiro, fica bravo comigo, não sou eu que estou falando que o consumidor não vai querer. Mas eu queria ir na ponta de que as pessoas, na verdade, quando começam a ver esse negócio, a razão pela qual eu consigo quebrar isso um pouquinho, e você tem razão, depois eu vou voltar a isso, é com relação ao consumidor, ao cliente. Na Ambev, eu estou no conselho da Ambev, meu papel lá é um pouco esse. A Ambev, antes de eu chegar lá, mudou o foco, né, que era muito M&A e eficiência, para foco no cliente e digitalização, enfim, que já mostra uma adaptação a esse novo mundo. Mas como é que eu falo com isso? Eu só consigo convencê-los quando eu olho para cliente. Isso vale para banco também. E quando eu vejo as pesquisas todas, eu sempre peço, vamos quebrar por faixa etária? E quando você quebra por faixa etária, você vê que, na média, essas empresas têm uma aceitação muito boa, mas quando você quebra por faixa etária, os jovens não estão nem um pouco satisfeitos com alguma das coisas, dos produtos e tudo mais, e os mais velhos estão. Ora, se é verdade que eu falei que cada dia vai ter mais jovens, aliás, é verdade, demografia, dessa eu entendo. Demografia eu entendo. Daqui a 20 anos, tem muito mais pessoas com essa cabeça que eu estou falando agora do que com a cabeça antiga. Então, o meu convencimento, a minha tentativa de argumentação é muito mais para olhar três coisas, na verdade, as três que eu falei. Primeiro, como é que está se comportando o cliente. Né? Eu vi empresa de papel e celulose no Brasil, estou preocupadíssimo, os caras lá fora querem saber, eles fazem muito bem feito, né?
Mas quer saber, eles não queriam, pois é. Então não adianta ficar com esse negócio de que não tem problema, que é eucalipto. É bom, o cara não vai comprar. Eu tenho uma fazenda de café, isso é curioso, é pequena. E quando eu comecei lá, minha fazenda é certificada, né? E o pessoal fala assim, mas você não está recebendo nada mais pelo café certificado. Certificado é rainforest, é questão ambiental, né? E eu falei, vocês não estão entendendo. Vocês não vão vender café se não tiver isso, para essas grandes, os bons compradores. E acontece hoje isso. Quer vender café para Ilha, para Nestlé, ou sua fazenda é certificada, ou o cara não compra, ignora, não vai nem comprar. Por quê? Porque o consumidor dele não quer. E ela precisa colocar lá que o café que ela comprou foi de fazenda certificada. Né? Agora o boi está fazendo isso. Agora estão finalmente com blockchain sabendo onde veio o bezerro, né? Porque antes tinha esse negócio que o bezerro cria num lugar, depois passa para o outro e compra na fazenda certificada. Não pode mais. Então eu vou por aí. Depois vou no investidor. É com enorme satisfação que eu vejo investidor dizendo não quero financiar tais e tais projetos. Porque os bancos agora têm um compromisso de ter o portfólio carbono neutro. Isso é uma mudança violenta. Porque o banco é carbono neutro porque é, né? Mas o portfólio tem que ser carbono neutro. Ou seja, eu não posso ficar emprestando para empresas poluidoras ou emissoras de CO2. Ou tem que, pelo menos, ter um offset aí. E isso é uma mudança gigantesca. Então, você tem toda a razão. E um dia de falar sobre a questão do espanhol, que eu concordo 100%, que é uma cultura muito mais de chegar e impor, como fez na América Latina, né? Os países, com a língua, com o idioma, melhor dizendo, com a religião e tudo mais, fazem nas empresas também. Porém, o argumento do cliente é o único que eu consigo colocar na mesa e falar, escute, não Variável fixa para o pessoal começar a te escutar é cliente. Cliente. Conversa de cliente. É o cliente, a cada dia sai do mercado um cliente que achava tudo isso uma bobagem e entra um cliente no mercado que acha tudo isso relevante. Esse é o mote dessa conversa toda. Boa dica. Isso. Uma boa dica. E olhem dentro de casa. Olhem para os filhos, enfim, para quem tiver, os sobrinhos, depende da idade do pessoal aí. Mas é isso. Deu vários exemplos de I, talvez tocou S. Me fala um pouco de G na tua percepção. Então, eu vejo a importância que tem de você ser transparente, né? Isso é uma coisa que eu vou chamar governança de transparência, né? É impressionante como as empresas achavam, né, que podiam, na verdade, operar e não falar muito da história que faz, não dar muitos dados sobre o impacto que causa, seja na questão ambiental, seja na questão de inclusão social, ou seja na questão dos números, dos impostos ou tudo mais. Né? Quando eu vejo governança, né, para mim vem à mente imediatamente transparência. Né? Quer dizer, você tem que ter uma governança clara, com responsabilidades bem definidas, com conflitos bem administrados, porém, tem que ser transparente. Né? E tem um negócio que esses dois que eu falei, no social e no ambiental, estão muito fortes, por parte do consumidor. Tem um outro vindo, que vai crescer ainda, que é o license to operate, a licença para operar. Quer dizer, eu quero saber se essa empresa tem uma governança adequada e pode estar fazendo o que ela está fazendo aqui. Né? Isso é um negócio que também vem crescendo, seja por reguladores, seja por coisas. Então, eu acho que a governança, no sentido de dar transparência, no sentido de você ter uma coisa sólida, que realmente aponte para onde a empresa está indo, o que ela está fazendo, sem omitir dados, sem omitir problemas. E na hora que tem um problema, pega o problema, mata o problema. Olha quantas empresas. O Credit Suisse agora me despede um cara que você deve ter conhecido, Antônio Osório, porque o Antônio Osório não foi, enfim, não respeitou a quarentena ou alguma coisa que o valha. Né? Então, eu acho que pega muito por aí. Né? Daí eu queria falar uma outra coisa, né, quando acabei deixando escapar. O que conta nas empresas, Herbert e Luiz, é atitude. Né? Eu falo, quando eu morrer, no meu túmulo, eu falei para minha esposa, tem que estar a seguinte lápide, que é uma frase do Ralph Emerson, né? Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, eu quero saber o que você faz. O que você fala é fácil. Então, na governança, eu quero saber o seguinte, quando apareceu uma pessoa que teve um desvio ético, o que você fez? Quando apareceu um conflito de interesse, o que você fez? Quando apareceu um problema de você estar com produtos, tipo Volkswagen da vida, dizendo que o diesel era A, mas o diesel era B, enfim, consumo, o que você faz? Esse negócio de governança é fundamental, essa transparência e atitudes. E isso vale, Herbert, eu falo muito isso na promoção. Né? Quando você promove o João e não o José, ou a Maria, não a Rita, ou a João, não a Rita, eu estou de olho. Aquele é o perfil que você está valorizando. Não importa o que você fala.
aquele tipo de pessoa que você valoriza, né? Então, eu estou feliz da vida com esse fim do mundo on e off, transparência, e acho que governança é transparência. Enfim, de uma maneira simplificada, obviamente. Obrigado, Fábio. Fábio, Luiz. eu queria voltar um pouquinho no S. Lógico, tem os assuntos de uma relação mais humanizada, uma visão de propósito, aquilo que você falou, eu queria trazer um profissional, mas vem uma pessoa anexa, né? Tá certo? E como é que a gente lida com ela? Tem, logicamente, os temas de diversidade e inclusão, que estão bastante presentes, não é? Mas eu acho que a gente ainda vive, e talvez até com a agravante da pandemia, e aí eu estou falando no âmbito mundial, uma massa de miséria muito grande, não é? E aí, no final do ano passado, eu li um artigo escrito por um autor, não me foge o nome agora, mas é de um instituto dos Estados Unidos, em que eles mapearam o ESG nos hedge funds, mundo afora, tá? Então, são 500, então quase 600. E aí eles mostraram o que os hedge funds estavam buscando dentro do ESG. Então, a grande maioria, os impactos do meio ambiente, alguns com impactos na proteção dos oceanos, especificamente, outro a proteção da água doce, tá certo? Zero hedge funds voltados para a redução da miséria. O meio ambiente é mais fácil e mais charmoso do que lidar com essas questões sociais? Ele é mais fácil, mais charmoso e mais visível, né? Quer dizer, eu consigo mostrar para você. Mas olha só, que coincidência. Nós começamos a nossa reunião aqui às 5 horas, né? Das 3h30 às 4h30, eu estava falando com um amigo, enfim, mas um investidor que está nesse mundo do chamado Impact Investment, né? O que é Impact Investment, para quem não é familiarizado? É a ideia de que, vou pegar 3 estágios, né? Primeiro é aquele que você faz a doação e não importa o que a empresa faça no dia a dia. Segundo, é a empresa fazer tudo certo no dia a dia, com transparência, olhando o impacto ambiental, social e governança, e também fazer as doações. Terceiro, você está escolhendo o projeto que tem maior impacto social ou não? Né? O exemplo mais óbvio, para quem não é do campo, é o Doutor Consulta. Né? Você pode fazer uma nova rede de Einstein e sírio-libanês, que é ótimo, é legítimo, ou pode fazer Doutor Consulta, que é para atender as pessoas mais pobres. Né? Existe um bando de investidores, ele me mostrou, eu fiquei pasmo, assim, 15 investidores que estão com ele, que querem ter investimentos que tenham impacto social. Né? Então, é o seguro na favela, hoje também está lá a ideia do investidor no Rio de Janeiro, né, com 50 milhões de reais para fazer investidores na favela, né, na comunidade, para tentar ter impacto social. Então, eu brinco assim, você fazer, para quem é de São Paulo aqui, fazer um supermercado tipo Santa Luzia, né, ou Santa Maria, são supermercados caros, é legítimo, não tem nada errado, hein? Mas o impacto social, se você fizer uma rede de mercearias pequenas, é muito maior. E o que esses fundos de impacto estão fazendo é isso. Né? Hedge fund é um animal diferente. Hedge fund é um animal que está na busca de jogo rápido, de apostar, inclusive conta. Né? Hedge fund é uma coisa fantástica, porque eu posso apostar que o Brasil vai dar mal, posso, portanto, vender bolsa, né, para comprar mais barato depois, e para mim tanto faz. Para mim é um outro tipo de animal também, dentro das regras do jogo, eu não vou criticar. Mas o que eu vejo é gente querendo falar, não, peraí, por que eu não vou Impact Investment? Por que eu não destino parte do meu investimento para isso? E esse rapaz estava me mostrando agora, não abriu mão de rentabilidade nenhuma. São startups. Aliás, o meu otimismo, Luiz, vem de um fato muito interessante. Eu estou na Endeavor, né, que é negócio de empreendedores. Ficou barato empreender. Ficou barato empreender. Se você voltar 20, 30 anos para empreender, você ia ter que comprar uma máquina, provavelmente, que dificilmente ia ser mais. Ia ter que alugar um escritório. Ia ter que comprar um computador e provavelmente um backup, porque não podia ficar sem um computador e backup. Ia ter que contratar secretárias e que mais. Cara, não tem mais nada. Você consegue fazer um empreendimento da sua casa. Não precisa de espaço, tem o WeWork, não precisa de computador, porque vai na nuvem, terceiriza tudo, faz tudo por parcerias. Ficou barato empreender. Portanto, ficou barato atender mercados de baixo poder aquisitivo. Né? Cartão PagSeguro da vida, para usar um exemplo e não falar da instituição que eu trabalho, é um negócio fantástico, dá cidadania. Mas esse cartão de crédito, o Herbert vai lembrar, era caríssimo. Agora ele está barato. Então o senhor da pipoca agora recebe, e com Pix também, e com aquela máquina, inacreditável. Então a tecnologia, e eu podia falar também sobre, eu estou muito voltado à educação também, né? A educação vai ficar mais barata, atendimento médico vai ficar mais barato. Então, você tem toda a razão, é muito mais complexo,
É um assunto de políticas públicas, né? Inclusive, porque você não pode mexer também tão facilmente. Eu tenho uma fazenda, eu cuido da fazenda ali, mas eu não posso. Eu tenho até uma escola, mas as crianças vão na escola pública, né? Eu faço um contraturno. Eu não posso pegar as crianças, deixa aqui que eu educo, mas eu posso dizer, deixa aqui esse pedaço aqui que eu vou rematar, eu vou tomar conta da mina. Então, é um assunto complicado, essa pergunta é boa, e eu repito a frase que eu falei. Não dá para irmos bem indefinidamente num país que vai mal. Ou a gente traz todo mundo junto, ou isso aqui vai afundar. Aliás, estamos nesse caminho. Eu já citei essa frase em algumas outras conversas aqui, mas eu gosto de repetir porque eu acho que ela tem um impacto muito profundo, que no livro A Cabala do Dinheiro, do rabino Newton Bonder, ele fala algo parecido, que se a sua riqueza é gerada com a riqueza que você gera ao seu redor, ela é saudável e perene. Mas se a sua riqueza é gerada pelo que você explora ao seu redor, alguém vai pagar essa conta. Tem que ser ganha-ganha. Não dá para ser ganha-perde. Então, quando eu vejo, pegando a empresa, Suzano faz um trabalho maravilhoso nesse ponto. Vai colocar uma fábrica, que desaloja todo mundo e que se dane? Era assim, provavelmente, outras empresas, sei lá, 20 anos, 30 anos. Inaceitável que você desaloje todo mundo e comprar a terra, agora vocês saem daqui. Ou aquelas barragens, lembra o pessoal de barragem que ficava lá? Cara, não dá mais. Infelizmente, não dá mais. Por quê? Graças a isso aqui também. Vão lá, filmam, mostram e fazem coisa. Que história é essa? É isso mesmo. Aliás, o Art Dan, que está nos assistindo, diz que o desafio é viver esse nosso momento agora, imaginando qual será a régua que vai nos julgar daqui a 10 anos. Então, fala para aí, como é que ele chama? Desculpe. Art Dan. Então, Art Dan, essa é a pergunta que eu gostaria de saber. Eu não sei, mas eu tenho uma ideia de que eu sempre falo de direito do consumidor, inclusão social são os dois temas que me pegam, mas eu não sei responder. Mas o direito do consumidor eu falo para as pessoas, fiquem espertos. Eu sou do tempo, Herbert vai lembrar também. Quando eu era pequeno, meu pai comprou um liquidificador no Mapping, lembra do Mapping? E daí fomos lá trocar o liquidificador porque não funcionou. E chegou lá, o cara falou, a caixa está aberta. Enviando uma caixa de papelão. E meu pai falou, como é que eu podia saber que ele não funciona antes de abrir a caixa? E a moça falou, mas agora com a caixa aberta eu não troco mais. Eu estou pegando uma perspectiva de tempo de 40 anos, 50 anos. Você imagina hoje, o direito do consumidor, você chegar um liquidificador não funciona, você devolve ele no ato, e se tiver algum problema, resolve no ato. O que eu quero dizer é que o consumidor tem uma voz que não tinha, só que esse consumidor está cada vez mais barulhento, cada vez mais se comunicando e tudo mais. Então, eu acho que entender o consumidor, reagir rapidamente à demanda que ele tem, à tendência que ele tem e tudo mais, é uma coisa que virá. Agora, eu não sei responder essa pergunta, mas eu sei que cuidado em cumprir as regras de hoje, achando que está tudo em ordem, porque pode não estar. E essas empresas que eu citei como exemplo cumpriram tudo direitinho. E a Bayer, capaz de quebrar, ou pelo menos perder 10 bilhões de dólares, que não é brincadeira. Mas está tudo certo, pois é, não está mais. E ainda bem que não tem advogado aqui, porque se pode, não quero nem estar nesse meio. Está acontecendo. Eu cheguei à conclusão, Luiz, que é mais fácil a gente olhar os fatos, né, do que ficar entendendo exatamente como deveria ser. Eu não sei como deveria ser. Eu estou vendo como está sendo. E, obviamente, algumas coisas estão sendo de forma indevida, a gente pode tentar consertar. Mas, primeiro, encare a realidade. E muitas das coisas que a gente falou aqui são coisas da realidade. Desejáveis ou não, estão acontecendo. Você, como um gestor de empresas em culturas diferentes, e está contando a história de como era, como está, e criando o cenário de como vai ser. Como é que você vê o momento atual que a maioria das empresas, não essas imortais, mas as mortais, vem de uma pandemia, vem de uma mudança de ritmo, não só no Brasil, mas no mundo, entrando numa fase, a maioria delas, de recuperação, pagando as contas, pagando as dívidas, olhando. E a conversa que nós estamos tendo aqui, ela é inequívoca, de fundo, de médio e longo prazo, como perpetuidade e longevidade da existência da empresa. Mas tem a sobrevivência do hoje. Então, eu estou agora, sem ideologia, querendo saber do Fábio, que tem tido experiências diferentes, teve uma carreira brilhante e está hoje sendo um protagonista em várias áreas. O que você vê na prática dessas empresas que estão à busca da sobrevivência e de voltar a girar com este ano do Brasil
novamente com a Selic de 10,75 e tudo que quer dizer isto, somado à polarização e um ambiente ambíguo no mundo e no país com as eleições, o que você fala para as empresas? Aonde tem polarização? Que eu não vi. O que o pessoal presta atenção quando você começa a falar diante deste sobreviver? Tá, eu vou responder sobre o sobreviver já. Tá? Mas quando você começou a pergunta, eu notei aqui, a grande mudança que aconteceu na nossa geração é da gestão comando e controle, uma gestão participativa. Né? Tirando o Pazuello, que ainda fala um manda, o outro obedece, ninguém mais vai nisso. Você não consegue mais dar ordens numa empresa. Eu até falava, quando eu estava no Santander, eu não quero funcionário que aceite ordens, porque eu quero um cara que questione, que ajude, que se eu falar para ele, vai lá, eu falo, escuta, eu vou bater o carro. Daí pode até ser qualquer, mas pelo menos argumente, não fique naquela situação que um manda, o outro obedece e vai. Isso mudou radicalmente, transformou as empresas, porque os jovens demandam mais. Não vem falar para mim, faz isso, dá uma ordem e falar grosso comigo, porque eu quero saber o que eu estou fazendo. É melhor, de novo eu quero ficar só na ponta, é melhor. Mas isso não era bem o que você estava perguntando. O ponto que eu vejo, quando eu falo para as empresas, inclusive empresas de dificuldade, eu tenho o maior respeito por isso. Né? Eu vou fazer um parêntese pesado e depois vou voltar na sua pergunta. Uma vez eu sou super correto, assim, levo minha vida à correção. Alguém me perguntou, você não sente um peso? Eu não sinto peso nenhum. Eu faço tudo do jeito correto que eu acho que tem que ser feito. Aí alguém falou assim, se seu filho estivesse passando fome, será que você seria tão rígido nos seus valores assim? E me ocorreu responder o seguinte, eu não sei. Eu não fui testado nesse extremo. Mas não venha me dizer que as pessoas que tergiversam, que cometem delitos, são todas pessoas que estão com o filho passando fome, porque não é verdade. As pessoas cometem e toleram delitos porque é mais fácil, porque é o caminho. Então, não fica me colocando contra a parede, dando a impressão que todo mundo que faz a coisa errada, ou rouba, ou comete desvio, ou sonega, é porque realmente está numa situação última de penúria. Não é verdade. Então, eu vou voltar agora a responder a sua pergunta. Eu converso com esse pessoal, e tem uma empresa nesse espaço, eu faço são falsos e verdadeiros dilemas. Tem muito falso dilema, que não é verdade que a empresa precisa optar porque estou na penúria e tudo mais. E tem verdadeiros dilemas e tem que ser respeitado. O que eu procuro mostrar é que você tem que sobreviver, mas tem que viver também, né? Então não adianta sobreviver agora e colocar o carro, tira o carro da toleira e coloca na direção de um precipício. Às vezes é inevitável, Everton, não tenho resposta, mas a maior parte que eu entendo é pessoas que falam, peraí, realmente não custa nada eu cuidar melhor da água do meu estabelecimento comercial, de eu ter o meu estabelecimento comercial pequeno, isso é um caso concreto, tá? Mais limpo, de eu ter transparência no preço que eu cobro aqui, de eu ter alimentos que não são alimentos que ficaram um dia para o outro, estou falando um negócio do interior, tá? O cara tem uma lojinha, está quebrando de alimentos, um restaurante, não é restaurante, um bar. Mas não dá, cara, você não vai sair desse buraco, cara, assim, dá para fazer isso aqui, não custa mais caro. Aliás, o que eu estou falando custa mais barato, não mais caro. Então, tem falsos dilemas. E tem verdadeiros dilemas. Verdadeiros dilemas eu vou respeitar. E as pessoas têm as dificuldades. Agora, a maior parte da sociedade não está nessa situação. Tem muito... Eu sempre falo o seguinte, eu acho, permita-me terminar com isso agora, eu sempre falo assim, eu não sei como resolver os problemas do Brasil. Não tenho a menor noção. Como limpar esse país, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Se cada um varrer a sua calçada, o país fica limpo. Eu cuido de varrer a minha calçada. E muita gente pode varrer a sua e não o faz. Tem outros que não podem. Mas se os que podem varrerem a sua calçada, e eu falo em valores, falo em comportamento, em ética, ou até em limpeza propriamente dita, a gente cuida desse país. Né? E eu falo, não adianta ficar apontando para Brasília. Os problemas não estão em Brasília. Os problemas estão no dia a dia das pessoas que cometem e toleram pequenos delitos, dizendo que no Brasil é assim mesmo. Bom, não é assim mesmo. Tem gente que não cede, não busca atalhos e se dá bem. Enfim, era isso. Nós temos um Estou vendo o horário de horário com você e com todos que nos assistem. O Luiz sempre, a essa altura, passa a bola para quem é o protagonista falar suas últimas palavras. O Luiz fala e eu falo. De verdade, eu acho que você terminou falando tudo. Então, eu queria novamente te agradecer, te dar um abraço virtual forte. Nós aqui da mesa estamos honrados e te devemos uma. Muito obrigado.
Prazer Luiz. falar com vocês. Obrigado. Fábio, muito obrigado, viu? Mais uma vez, muito obrigado por toda a sua contribuição, enriquecendo aqui a nossa tarde. Eu quero lembrar a todos que a partir de amanhã esta live estará disponível no canal da Mesa do YouTube. Muito obrigado a todos. Até o próximo Mesa ao Vivo. Cuidem-se. Grande abraço.